Olá pessoal, então dando início a mais uma aula de Fundamentos de Programação 1. Nesta aula nós vamos continuar com o assunto sobre listas e nessa aula especificamente nós vamos falar sobre passagem de listas como parâmetro e cópia de listas. Antes disso eu vou fazer uma breve recapitulação do que a gente viu nas últimas aulas e depois a gente vai para o conteúdo dessa aula. Ok. Então vocês viram na última aula com a professora Paula o uso do comando for. Então, for é uma estrutura de repetição, assim como o enquanto, mas ele tem algumas facilidades porque ele permite trabalhar de forma bastante simples com listas. Então, por exemplo, eu criei aqui uma lista, né, com 6 elementos e eu posso percorrer e imprimir os elementos dessa lista de forma bastante simples, né, usando for. Então, eu coloco for, uma variável que eu posso dar o nome que eu quiser, a palavrinha in, e aí o nome da minha lista, né? Esse aqui é o nome da variável que representa a minha lista. Em cada iteração desse comando de repetição, o i assume um valor específico dessa lista aqui. Então, como vocês podem ver na saída aqui na impressão, eu tenho aqui os valores 20, 30, 40, 11, 39, 67, que são os valores aqui da minha lista. Veja como é simples. Eu não preciso verificar o tamanho dessa lista, eu não preciso passar o índice da lista que eu estou acessando, né? Então ele é uma maneira bastante simples de você percorrer os elementos de uma lista. Quando é que você poderia usar essa estrutura? Por exemplo, para percorrer os elementos de uma lista, calcular sua média, somar os seus valores e várias outras utilidades, né? Uma outra coisa que vocês viram também na aula passada é o uso do for com o range, né? A palavrinha range aqui. O range ele permite que você acesse a diferença de você usar o for da forma que eu mostrei anteriormente. E dessa é que com o range você consegue acessar ou ter acesso, né, ao índice do elemento que está sendo acessado na lista. Então o range, na verdade, ele gera valores, né, uma funçãozinha que vai gerar valores para você de 0 até o valor que você passar aqui, o limite que você passar aqui, menos 1. Então eu coloquei aqui como limite do range o tan. Tan é uma variável que assume o valor da lista, do tamanho da lista. Então eu criei aqui uma lista com 6 elementos. A função len vocês já conhecem, ela retorna a quantidade de elementos dessa lista. Eu armazenei isso numa variável chamada tan e eu estou usando o tan como limite superior aqui do range. Então o range, para cada iteração desse comando for, ele vai gerar um número diferente que vai de 0 até tan menos 1. Então esse número aqui, vejam, é diferente porque ele não é o valor que está na lista aqui. Ele é um número inteiro, né, que vai de 0 até tan menos 1. Eu posso usar esse número inteiro para acessar os índices da minha lista. Qual que é a vantagem disso? Em alguns casos, em alguns problemas, você vai precisar saber qual que é o índice da lista que você está acessando. Por exemplo, eu quero descobrir qual é a posição do maior elemento dessa lista, então eu vou precisar saber o índice dele. Então essa é uma forma simples de você conseguir isso com o comando for. Tá? Bom, agora entrando especificamente no assunto da aula de hoje, a gente já viu, já estudou o conceito de subprogramas, funções e procedimentos. E lá vocês viram também sobre passagem de parâmetros para as funções e procedimentos. Só que aqui a gente vai entrar num assunto diferente, porque lá vocês viram a passagem de dados primitivos por parâmetro. Então são dados do tipo inteiro, reais, são variáveis que armazenam valores absolutos, né, de um número inteiro, um número real, que a gente chama também de valores escalares. E agora a gente vai estudar a passagem de listas por parâmetro. Ah, mas não é a mesma coisa? Não, tem uma diferença fundamental. Tá? A diferença é a seguinte. Deixa eu voltar aqui. A diferença é que quando você passa um valor primitivo por parâmetro, é feita uma cópia daquele valor que você passou para o parâmetro que vai ser usado dentro da função ou do procedimento. Tá? No caso das listas, não. Quando você passa uma lista por parâmetro, a principal diferença é que qualquer alteração que for feita nessa lista dentro do subprograma serão refletidas para fora do subprograma. Tá? Então é mais fácil explicar com um exemplo. Olha só, antes de você
de eu mostrar a resposta, pense aí nessa pergunta aqui, ó. O que o programa abaixo vai imprimir na tela? Veja o que eu estou fazendo. Eu tenho aqui um subprograma principal que começa executando, né? Nesse subprograma principal eu crio uma lista que eu chamei de LI e nela eu coloquei os seguintes valores: 1, 2, 3 e 4. Tá? Bom, depois que eu criei essa lista aqui, eu chamei uma função chamada alterar lista. E essa função, na verdade, um procedimento, está declarado aqui em cima. Então veja que aqui eu estou passando uma lista por parâmetro, né? Essa lista esse parâmetro que eu estou recebendo aqui não é um valor primitivo, não é um número inteiro, não é um número real, é uma lista. Tá certo? Então o que vai acontecer? Aqui dentro dessa função eu estou percorrendo essa lista com a função com for e a função range, como a gente viu agora há pouco. E para cada elemento dessa lista eu estou atualizando com o valor 0. Tá? Então, o que provavelmente vai acontecer? Como eu chamei essa função aqui e depois chamei a função print, o que vai acontecer é que todos os elementos da minha lista vão ser zerados. Veja, uma alteração que eu fiz dentro da função alterar lista refletiu para fora dela, ou seja, em um outro subprograma que eu estava criando. Então, eu criei a lista no subprograma principal, chamei um outro subprograma. Esse subprograma alterou o valor dessa lista aqui, né, o conteúdo dessa lista, e isso foi refletido aqui fora, porque veja, eu estou dando um print aqui fora, né, dentro da função principal e não dentro da função alterar lista. Então você tem que ficar atento e tomar cuidado, porque qualquer alteração que você fizer nessa lista que você passou para o parâmetro aqui, ela vai ser refletida fora dessa função aqui, tá? Então, se não é isso que você deseja, a gente vai ter que fazer uma cópia dessa lista. Então, essa é a pergunta que eu faço aqui. Mas e se o comportamento desejado fosse que a lista passada por parâmetro não sofresse alterações fora daquele subprograma, né? Então, nesse caso, não tenho. A única alternativa seria fazer uma cópia dessa lista. E aí, fazendo essa cópia dessa lista, eu posso fazer alterações na cópia e não na lista original passada como parâmetro. Então, para ficar claro, assim, mais fácil de entender, imagine que você tem lá um colega seu foi à aula e você faltou à aula. E aí ele fez as anotações dele na aula lá, né, num papel, e depois você pede emprestado esse papel, esse documento dele que ele fez as anotações, e você, é óbvio que se você fizer alguma alteração naquele documento, quando você devolver para o seu colega, ele vai ficar bastante chateado, porque você fez alteração no documento original. Mas você vai lá, tira uma cópia daquele documento, devolve a cópia original para o seu amigo, e nessa cópia aí sim, você pode fazer qualquer tipo de alteração, qualquer anotação, qualquer rabisco lá, e vai ficar simplesmente na sua cópia e não vai danificar a cópia original, ou a cópia original não, o documento original do seu amigo, ok? Bom, mas tem que ter cuidado, porque a cópia de listas, fazer uma cópia de listas não é tão direto quanto a gente pode imaginar. Então, o que vem à nossa mente, como a gente está acostumado a trabalhar com valores de tipos primitivos, inteiros, reais, a gente sabe que para fazer uma cópia de uma variável para outra é simplesmente usando o operador de atribuiçãozinho aqui e tudo fica pronto. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer intuitivamente é isso, né? Criei aqui uma lista com 3 elementos, 1, 2, 3. Criei aqui uma outra variável chamada lista 2 e atribuí a lista 1 à lista 2, imaginando que seria feita uma cópia da lista 1 até a lista 2. E se eu fizer um print na variável lista 1 e um print na variável lista 2, aparentemente foi feita uma cópia, né? Olha lá, eu fiz um print na lista 1, apareceu 1, 2, 3, eu fiz um print na lista 2, apareceu 1, 2, 3. Então, aparentemente foi feita uma cópia, mas não é bem assim. Veja o que acontece. Se eu alterar aqui, ó, olha só, agora eu estou usando a variável lista 1, estou alterando o primeiro elemento dessa variável, né, o elemento que está no índice 0, colocando 0 nele. Então, o que eu imaginaria que acontecesse? Que eu alteraria só, né, esse elemento aqui, mas não é isso que acontece. Veja, quando eu faço uma alteração na lista 1,
veja que depois aqui eu fiz um print na lista 1 e na lista 2 de novo, eu alterei os dois valores. Da mesma forma, se eu alterar um valor nessa variável lista 2, então aqui eu alterei o segundo elemento dessa lista 2, coloquei 0 também refletiu na lista 1. Né? Então eu queria que alterasse só esse carinha aqui, mas acabou alterando nos dois. Bom, para isso estar acontecendo, só existe uma explicação. A explicação é que tanto a lista 1 quanto a lista 2 estão apontando para a mesma lista. E a gente vai provar isso usando o Python Tutor. Tá? Vou pegar aqui. Python Tutor. Então aqui o Python Tutor. Eu copiei exatamente o código que está lá no slide. Ó. Então veja bem. Quando eu executar esse código, olha só. Eu vou dar um forward aqui. Olha só, ele declarou uma lista, né, com 3 elementos. Tá aqui. E essa lista eu chamei de lista 1. Quando eu der um forward, olha só o que aconteceu. Essa instrução aqui, ó, lista 2 recebe lista 1, na verdade ele não criou uma cópia. Ele criou uma outra variável chamada lista 2 e essa variável está apontando para a mesma lista. Ó, veja que a setinha está apontando para a mesma lista. Então, quando eu faço um print aqui, ele vai imprimir o que está na lista 1, que é esse 1, 2, 3 aqui. Quando eu fizer um print para imprimir a lista 2, ele vai imprimir a mesma lista. Portanto, olha só, quando eu fizer uma alteração na lista 1, o que eu estou alterando é a mesma lista. A única lista que existe, só existe uma lista. Quando eu faço uma alteração na lista 2, eu estou alterando também a mesma lista. Então é por isso que depois, quando eu faço um print aqui, o resultado é exatamente o mesmo. Tá ok? Então aqui fica provado que eu estou simplesmente fazendo um print da mesma lista, né? Eu não estou fazendo uma cópia. Mas então como é que eu faço uma cópia de lista? E é muito simples, tá? A modificação ali é realmente muito simples. Basta utilizar a função copy. Tá? Então a lista ela é uma estrutura de dados que eu posso usar funções dela. A gente já viu outras funções da lista na primeira aula sobre lista. E, então uma função bastante útil é essa função copy. Tá? Ela sim realmente faz uma cópia da lista para outra lista. Então quando eu faço lista 2 recebe lista 1.copy, essa função copy vai criar uma cópia da lista 1 e vai devolver para essa variável lista 2 aqui. E aí sim agora o resultado é diferente aqui, ó. A primeira vez eu imprimo lista 1, lista 2 são os mesmos, né? Porque realmente é uma cópia, é um clone, mas depois quando eu faço alterações na lista 1 e na lista 2, o reflexo é sobre cada lista independentemente. Então aqui eu alterei o elemento o primeiro elemento da lista 1, então só a lista 1 aqui, ó, na hora do print, só o elemento da lista 1 foi alterado para 0. E eu alterei aqui o elemento 2, né, o segundo elemento da lista 2, só ele foi alterado aqui. A gente pode ver isso lá no Python Tutor de novo, para ficar bem claro para vocês. Então eu vou editar o código aqui e simplesmente vou colocar aqui, ó, .copy, só isso, tá? E vou executar de novo. Então olha lá, criou a lista, agora olha, presta atenção nesse passo aqui, ó. Quando ele executar esse passo, olha só o que aconteceu. Agora eu tenho duas listas e não uma lista apenas. Tenho duas listas e a variável lista 1 apontando para a primeira lista, a variável lista 2 apontando para a segunda lista. Então, a partir de agora, tudo que eu fizer nas listas, né, vai refletir apenas naquela lista individualmente. Então, aqui, ó, alterando o primeiro elemento da lista 1. Então, olha lá, só alterou aqui, né? Agora, alterando o segundo elemento da lista 2. Só alterou aqui e não alterou aqui. Então, obviamente, os resultados também vão ser diferentes. Tá ok? Bom, gente, era isso essa aula. Qualquer dúvida, postem lá no fórum de discussão da disciplina.